Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo Cristo vive em nós, sendo imitadores, como Ele sempre nos ensina. Se vós estáis em mim ou em vós, demonstrai pelo vosso proceder, sede santos, sede justos. Porque está escrito, outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, e os que servem o rachão, o maldoso. Outra vez vereis aqueles que dizem que servem e não servem, aqueles que dizem que são e não são. Porque as obras, a qualidade das obras são provadas pelo fogo, e ele há de trazer juízo sobre vivos e mortos. Do pecado, porque não o conheceram. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aquele que está nas trevas, ele não achega até a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Do juízo, porque ele irá trazer, juízo a toda obra. A Bíblia diz que tudo que for dito nas recâmaras, nos quartos, é anunciado no alto do telhado. Tudo aquilo que é dito nas trevas é revelado na luz. Provérbios, no capítulo 1, do versículo 7 ao 19, nos fala que não te deixes seduzir pelos pecadores. A Bíblia diz que não devemos ser influenciados, devemos estar no meio deles, mas para trazer a luz, para influenciá-los a ser como guias de cego, a trazê-los para a luz, mas jamais ser influenciados, aqueles que estão iluminados, ser influenciado a retroceder, porque Deus não agrada dos que retrocedem. Lembrai-vos da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal por olhar para trás. Quando aquele povo saía do Egito, a ordenança, quando aquele mar se abre, é que marche adiante sem olhar para trás. Quando somos batizados no Espírito Santo e com fogo, jamais devemos retroceder, porque aqueles que conhecem plenamente a verdade, se retrocede, grande é a queda e a ruína. A sua misericórdia e benignidade é o fato de não sermos consumidos, que se renova a cada manhã. Mas cabe, como no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, como ele disse, sempre nos ensina, daquele que adorava Mamon, as riquezas, louco, essa noite pedirão a tua alma. Que tens, para quem serás? Aquele que despreza a sabedoria, que é o seu temor, é o princípio, aquele que não teme mais a Deus e a Cristo, é considerado como um louco, como um insensato. A Bíblia diz: há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto, porque aquele que está indo rumo à condenação, que um dia foi iluminado e agora retrocede à moda segundo o padrão deste mundo, lembrai-vos do que Jesus nos ensina a respeito do vitupério, aqueles que um dia pela fé receberam os dons espirituais irrevogáveis segundo o amor, e agora, ao invés de utilizar os dons que de graça foi-lhe ofertado, ofertar de graça e operar segundo o amor, se envolverem em muitas concupiscências dos olhos, se envolveram na piedade como fonte de lucro, e grande é a queda e a ruína, porque através de um único sacrifício ele nos redimiu dos pecados, nos concedeu a expiação pelos pecados, mas agora, se estão zombando dele publicamente, já não lhe resta esperança. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graças serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Jesus diz: todo aquele que fizer a vontade do meu pai é meu irmão, é minha irmã. Aquele que
atende aquilo que o pai disse: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Além de um irmão que ele nos adota, né, como irmãos, e automaticamente somos filhos do Deus vivo. O único mediador entre o Deus Altíssimo é ele, né? Não há outro além dele, aquele que era, que é e que há de vir. E ele disse: aquele que faz a vontade dele, assim como o Pai lhe determinou, além de um irmão, ele é um amigo na adversidade. Ele é aquele que dá ordem aos seus anjos. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, e ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E aquele que perseverar até o fim, ele diz: dar-te-ei a coroa da vida, tamanho, honra e glória. Ele é o noivo que nos conduz ao marido espiritual, e nós, como a unidade da fé, a mulher virtuosa, será a coroa para o seu marido, tamanha honra, da qual ele não divide honra e glórias com homens, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e nos compartilha daquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Filho meu, se os pecadores com brandices te quiserem tentar, não consintas. E se disserem: vem conosco, espiemos o sangue, espreitamos sem razão o inocente, traguemo-los vivos com a sepultura e inteiros com que os descem à cova, acharemos toda a sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal, se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e suas próprias vidas espreitam-se. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ele prenderá a alma dos que a possuem. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Jesus diz: não temeis a homens, a meros mortais, né, que só tem o poder de destruir o corpo. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temeis antes aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que tem o poder e a autoridade de lançar tanto o corpo como a alma, aonde o fogo não se apaga, né? Aquele que julgará naquele grande dia o tribunal de Cristo, do qual ele nos diz que ele julga vivos e mortos, né? Ainda como vivos não seja algo passe desapercebido diante dos homens, naquele grande dia a Bíblia diz que se prestará conta até mesmo de um ponto e de uma vírgula. E está escrito: tudo aquilo que acrescentares na profecia deste livro, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes desta profecia, retirarei o nome escrito no direito da cidade santa, da árvore da vida. Aqueles que retiram a verdade têm os seus nomes riscados no livro da vida. O próprio Deus Altíssimo disse a Moisés: uso da misericórdia como quero. Sabemos que a misericórdia é um mistério, não tem um vaso que pode contender com seu oleiro, né, um mísero caco, e dizer por que fazes assim. Ele opera segundo a graça, como quer, não tem ninguém que possa se opor a ele, porque agindo ele ninguém impedirá. A porta que ele abre ninguém fecha, a que ele fecha ninguém abre. Cabe a nós não sermos, uma vez redimidos pelos pecados, uma vez os pecados serem pagos naquela cruz do madeiro, crucificamos as paixões da carne, e nova criatura
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A liberdade que Cristo nos concede, devemos utilizá-la, liberdade do mundo, né? E agora devemos estar como escravos em Cristo. Usar da liberdade para aquilo que nos é edificante, né? Porque se utiliza para aquilo que não edifica, acaba embrutecendo novamente o coração. E uma vez que nós temos um advogado, temos um conselheiro, temos o Espírito Santo que nos ensina a não retroceder, nos ensina, quando acatamos as suas advertências, a manter no caminho, jamais retroceder e ficar à beira do caminho, como muitos ficam mendigando, ao invés de optar por ver aquele que nos revela a imagem e a glória do Deus vivo, preferem a esmola deste mundo e ficam à beira do caminho a mendigar, né? Do qual ele nos ensina, compra de mim colírio para ungir os vossos olhos, para abrir os vossos olhos, sair da cegueira. Compra de mim o ouro e a prata refinada 7 vezes mais, a sabedoria do alto, que é o nosso valor, o nosso maior tesouro no nosso coração, porque o homem bom tira do seu bom tesouro do coração, mas o homem má tira também do seu coração as suas más coisas. Temos que perseverar na benevolência dia após dia, não se sendo vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, fazendo o bem, né? Amando o próximo como a ti mesmo, amando somente o Senhor teu Deus, de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, que só é possível através do Espírito de Cristo, que é a verdade, aquele que diz, né, que tenho, por esta palavra vós já estáis santificados e purificados, mas ele diz também nem todos, porque ele sabia daqueles que haviam de o trair, né, aquele que havia de o trair, Judas, o Iscariote, né, do qual nós aprendemos de como examinar os espíritos, né? Judas, numa passagem da Bíblia, quando aquela mulher ungia Jesus, do qual gastou toda a sua economia de um ano com aquele unguento valiosíssimo, a cerca de 300 denários, a Bíblia diz que enquanto ela ungia, Judas diz: que desperdício, poderíamos vender e doar aos pobres. E Jesus disse: deixá-la. Até agora esta fez o que muitos deveriam fazer e não fizeram. Vós tereis os pobres sempre convosco para fazer a caridade para com eles. Mas na verdade, sondando o intento da mente e do coração, Jesus sabia que na verdade a sua intenção era que, colocando mais 300 denários no gasofilácio, era mais uma quantia para que ele subtraísse parte dela, porque assim ele fazia constantemente. A raiz de todos os males, o dinheiro, a ambição. Muitos são os egoístas, muitos são aqueles obstinados pelo sucesso, que acabam sendo seduzidos, como está escrito. Temo que, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo, aonde muitos caem, né, pelas seduções deste mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Aquele que ama o que há no mundo e o mundo não ama a Deus. Aquele que odeia o seu irmão, o qual é a sua semelhança, a imagem de Deus o criou, como que não ama seu irmão a qual vê, como podeis dizer que ama a Deus a qual não vê? Sim,
nós devemos perseverar sempre fazendo o bem, andando na benevolência. A Bíblia diz: se for pela permissão de Deus, melhor ser prejudicado do que prejudicar alguém. Porque aquele que usa da misericórdia, ele é farto da misericórdia. Aquele que usa da piedade como fonte de alegria, qual Jesus disse que a religião pura e imaculada, aquela que religião, lembrai-vos, que é do latim religare, a ligação do homem perdida no jardim do Éden. O único que pode fazer essa ligação novamente, que o homem foi distanciado por conta do pecado. Deus levou para longe dele, havia comunhão, havia ali na virada do dia, todo dia ele estava juntamente com o homem, mas por conta do pecado, porque Deus ama o pecador, tanto que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito, ele disse, eu não vim condenar aquilo que já está condenado, eu vim salvar aqueles que o buscarem, que dizer que realmente estão perdidos e precisam de o buscar, que é o seu princípio dessa sabedoria, é o temer a Deus e a Cristo, Ele disse. Assim, quando na viração do dia havia intimidade. E a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se corromper segundo o padrão deste mundo, não se envolver as vãs filosofias, vãs teologias que nada os acrescenta, mas sede renovados segundo o seu espírito, segundo a sua força e o seu poder. Porque falamos de uma maturidade, de uma sabedoria não terrena, mas falamos daquilo que vem da origem, a fonte, do qual alcançamos a média estatura da plenitude, daquele que revela a plenitude do Deus Altíssimo, que é Cristo, o ungido, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra, ele é fiel, seja todo homem mentiroso e Deus juntamente com o seu ungido verdadeiro. E nós testificamos, todo aquele que testemunha que Deus enviou o seu Filho amado, que ele habitou com graça, com sabedoria, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18, fez grandiosíssimos sinais que nenhum daqueles sacerdotes, segundo o tabernáculo terreno, foram possíveis. O sumo sacerdote que rasgou o véu da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, o maior abençoou da promessa a semente de Abrão, porque não se achou outro maior, do qual ali Abrão ainda nos ensina que quando ele venceu os reis, o rei de Sodoma lhe faz uma proposta, lhe dou as fazendas, e tu me dá as almas. E ele falou: longe de mim dizer que tu me enriqueceu em algo, tudo que eu tenho, desde uma correia de uma sandália, foi o possuidor dos céus e da terra que me deu. Não tomei de ti nem uma correia de uma sandália. Porque muitos são os que vendem a sua alma, por aquilo que está no mundo. E a Bíblia diz que não sairão dali enquanto não se pagar o último ceitil. Já não terão recurso, porque uma vez que lançado ali, jamais haverá como sair, porque ali já é a segunda morte. Alguns são sepultados para vergonha, outros ressuscitam para compartilhar. Aqueles que andaram na justiça juntamente com a fé, obras de justiça com a fé que caminham juntas e acompanham a sua alma, ressuscitarão. O anjo da morte não são capazes de detê-los. Aqueles que estão segundo Cristo, ainda que dormem, estão dormindo em Cristo. E em mais um dia, nesta fé, nesta perseverança, como ele nos ensina, não sejais influenciados pelos pecadores, mas
Estamos como luz para influenciá-los, trazê-los das trevas para a luz, jamais para retroceder e seguir segundo as trevas. E em relação aos zombadores e escarnecedores, ele nos ensina: não assentais à roda dos escarnecedores e zombadores, que são como os insensatos, né? Que há mais esperança para os tolos que não ainda conhecem a verdade, que pode se arrepender e perseverar segundo o Espírito, que é a verdade, mas os insensatos, os zombadores, aqueles que insultam, que um dia conheceram a plena verdade, e muitos têm o seu nome riscado do livro da vida, e a Bíblia diz: a este nem oreis, ainda que orais eu não vos ouvireis, porque blasfemaram contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão. Portanto, vigiai mais um dia, fazendo a benevolência, seguindo do que ele diz: só há um mestre de agora em diante. Vós, aqueles que fazem a vontade do meu Pai, é meu irmão, é a minha irmã, né? Não sejais influenciados para aqueles que se opõem à verdade. Andai em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, sendo um culto de ação de graças, um culto racional, demonstrando através do bom proceder, porque não se adora e louva somente com mover de lábios e coração distante. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.